Boa tarde a todos, obrigado pela introdução. Sejam bem-vindos ao nosso call trimestral de resultados. Como de praxe, a gente começa o call trazendo uma carta do gestor, com alguns destaques macroeconômicos e também do fundo ao longo do trimestre. E essa carta vai ser um pouco mais longa, a gente vai destacar 3 slides aqui na sequência, para falar um pouco da atividade comercial do fundo e, naturalmente, dos mercados de São Paulo e Alphaville, que são os mercados onde os ativos do fundo estão inseridos. Então, a gente vai gastar um pouquinho de tempo aqui na carta do gestor para falar com bastante transparência da situação que a gente está vivendo no mercado e no fundo, de uma maneira geral, que acredito que seja boa parte aí da preocupação de muitos de vocês que estão aqui nos acompanhando hoje. Tá? Então, a gente vai gastar um pouco de tempo nesse início, e aí, na sequência, de dar andamento à apresentação tradicional, com todos os dados e indicadores do fundo. Tá? Bom, o segundo trimestre foi um trimestre marcado por bastante volatilidade, como já era esperado, assim como foi o primeiro trimestre, assim como está sendo o terceiro trimestre. Volatilidade essa gerada pelas questões macroeconômicas envolvendo inflação e juros, a despeito da gente ter tido uma melhora nos índices inflacionários de julho e agosto, muito em função da queda dos preços de gasolina e energia, além da retirada de alguns impostos. A gente ainda passa por um momento delicado, com elevada inflação nos alimentos, nos serviços, e isso tem feito com que os bancos centrais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tenham tido que elevar os juros. Espero que aqui no Brasil a gente já tenha chegado ao final do ciclo, mas, sem sombra de dúvida, foi um ciclo difícil para nós, de 12 altas consecutivas na taxa básica de juros, trazendo os juros na última reunião do Copom para 13,75% ao ano, que naturalmente diminui a atividade de negócio, né? Não só para o mercado imobiliário, mas também para as empresas, né? O custo de oportunidade fica mais alto, tomar dívida, tomar crédito fica mais caro, e por essa razão as empresas diminuem a velocidade de novos investimentos. Isso é muito ruim para o mercado de lajes corporativas. A gente vai falar um pouco mais disso à frente. Por outro lado, a gente teve uma reavaliação do crescimento de PIB em 2022. A gente já está falando de um crescimento de 2%, ante uma alta de 0,7% no trimestre anterior, o que é uma boa notícia, além, obviamente, da boa notícia de, aparentemente, já termos chegado ao final do ciclo de aperto monetário. Ainda assim, a gente tem um alerta bastante amarelo ligado para o terceiro e quarto trimestres, muito em função do possível risco de recessão que a gente está vendo no mundo, principalmente pela subida dos juros nos países desenvolvidos, sobretudo Estados Unidos. A gente vai ter uma declaração do Jerome Powell amanhã, e o mercado todo está atento a isso. Quer dizer, o rumo dos juros nos Estados Unidos podem ditar também o rumo numa série de países, inclusive nós, emergentes, e, naturalmente, ainda algumas questões envolvendo guerra na Ucrânia, tensão envolvendo China, Taiwan, Estados Unidos, disseminação da varíola, que a gente espera que não seja varíola dos macacos, que a gente espera que não seja nada muito relevante e nem de longe parecido com o que foi a pandemia do Covid-19, e, naturalmente, aqui especificamente sobre o Brasil, a corrida presidencial que se aproxima, eleições estão marcadas para outubro e a gente espera bastante volatilidade em setembro e outubro, agora que as campanhas efetivamente começaram, né? Bom, falando agora sobre o fundo, a gente teve no segundo trimestre uma distribuição de R$ 1,25 por cota, o equivalente a um yield de 9,9% em relação a essa cota de fechamento de junho de R$ 50,29, que é naturalmente uma cota bastante depreciada, que nos incomoda bastante, nos preocupa bastante e tem muito a ver com o que a gente vai falar agora nos próximos 3 slides. Falando um pouquinho de perspectivas ainda nesse slide, a gente tem por característica aqui ser absolutamente transparente. A gente segue vivendo um mercado de lajes bastante delicado, infelizmente. A essa altura do campeonato, alguns meses atrás, a gente esperaria estar divulgando novas locações, coisa que não tem acontecido. A gente tem sentido bastante visitas, bastante procura, muitas conversas, mas a impressão que a gente tem é que, neste momento, as empresas estão mais ou menos em ponto morto, seja em função dos reflexos ainda da pandemia, que trouxe uma série de impactos no modelo híbrido, seja em função
dos juros altos ou da inflação alta, que obviamente diminui a capacidade de investimento das companhias, seja em função das eleições que se aproximam e, obviamente, todo o contexto macroeconômico que a gente comentou há pouco. Então, sim, temos tido visitas, sim, temos negociações em andamento, a gente vai mostrar nos próximos slides, mas ainda com baixíssima conversão, trazendo uma série de preocupações do ponto de vista de redução da vacância no curto prazo. Eu não vou entrar em tanto detalhe aqui agora, a gente vai mostrar nos próximos slides um pouco mais de clareza como é que está a situação dos mercados de laje corporativa em Alphaville e São Paulo, mas é importante mencionar para todos vocês também, a gente já havia comentado no relatório mensal, nos últimos relatórios mensais, mas também aproveitando o call para mencionar aqui ao vivo que a negociação que a gente tinha com uma multinacional do setor de tecnologia, que estava em vias de alugar 20 mil metros ou 10 andares no Faria Lima Plaza, não está mais acontecendo. A companhia desistiu da locação, muito em função de ter feito uma pesquisa global em todos os escritórios da companhia mundo afora e ter concluído que os escritórios ainda estão com nível de ocupação baixo, muito em função do trabalho híbrido, do home office, motivo pelo qual eles congelaram por tempo indeterminado novas locações de escritório, infelizmente. É claro que a gente está trabalhando em planos B, C, D, E, F, G, mas, como eu falei há pouco, ainda numa baixa conversão e num ritmo de negociação, numa velocidade de negociação ainda aquém daquela que a gente gostaria. A gente espera que isso melhore com uma tendência de queda de juros, que está muito, muito perto de acontecer, e, obviamente, com a passagem pelas eleições, que traz um grau de incerteza grande para as companhias, para o bem ou para o mal. Acho que, passadas as eleições, pelo menos a gente perde um pouco dessa imprevisibilidade. A gente concluiu, finalmente, as condições precedentes para a compra de 40% do Faria Lima Plaza. A gente anunciou isso num fato relevante no dia 9 de agosto. Então, aqui, a gente já, obviamente, detinha os direitos do prédio, mas a gente ainda não tinha concluído a efetiva aquisição, e agora o prédio, de fato, 40% é de propriedade do fundo. E é também importante mencionar que o prêmio de locação que o vendedor vinha pagando para o fundo, ele se encerrou agora no mês de julho, em função de últimas negociações que tivemos com o vendedor, motivo pelo qual, a partir de agosto, a gente deixa de ter o prêmio de locação referente a essa compra, e pelo fato da gente ainda ter 52% de vacância no prédio, isso provavelmente pode significar uma queda de distribuição de rendimentos nos próximos meses. A gente, obviamente, ainda está estudando para que nível de distribuição isso iria, e, obviamente, está tentando postergar isso ao máximo a partir de novas locações, o que, nesse momento, ainda está num ritmo, infelizmente, bastante lento. Passando para o slide seguinte, a gente dá um pouco mais de cor aqui da situação dos mercados. Isso aqui é um gráfico do mercado de lajes em Alphaville. A gente tem duas informações muito claras aqui nesse gráfico. A primeira é de que há muito tempo a gente não tem novas inaugurações, novas ofertas de ABL, muito em função de ser um mercado hoje bastante estagnado. A gente tem 450 mil metros quadrados de estoque e com uma vacância também que está custando a diminuir. A gente já vem numa vacância ali de 20% alto, 30% há alguns trimestres, trazendo bastante dificuldade para novas locações, porque no final do dia, a despeito de nós termos, na nossa opinião, 2 dos melhores prédios da cidade, da região, tem muita área vaga em prédios piores, e isso causa uma pressão baixista de preço. E, naturalmente, a gente também não quer alugar a qualquer preço, porque canibaliza não só novas locações, como também as locações existentes, porque aí as informações correm e a gente corre o risco de ter que renegociar uma série de contratos. Então, a gente, obviamente, tem tido bastante parcimônia em novas locações. Claro que a gente tem sido bastante agressivo nas conversas, nos interessa muito alugar as áreas vagas, mas com uma vacância de 30%, essa situação ainda fica bastante delicada. Indo para o slide seguinte, a gente fala um pouquinho da região da Faria Lima, que é onde está o Faria Lima Plaza.
Obviamente, aqui a situação de vacância é muito mais controlada, é muito melhor. A gente tem uma vacância um pouquinho abaixo de 9%, porém, a gente teve um incremento de estoque no último trimestre, muito em função de novas inaugurações, e foi exatamente isso que causou esse aumento da vacância. Aqui a situação é bem diferente em relação à situação de Alphaville, a gente tem bastante convicção de que a gente vai alugar essa área vaga em breve, porém, como eu mencionei há pouco, as negociações estão num ritmo bastante lento, provavelmente em função de todo o contexto macroeconômico, juros altos, inflação, eleições se aproximando, as empresas estão, de fato, apesar de consultando a gente, fazendo visitas, num ritmo bastante lento de evolução, provavelmente aguardando sinais mais claros da economia e, naturalmente, das eleições. Então, a gente espera que, a partir de novembro e dezembro, a velocidade de negociações aumente bastante, e a gente tem várias negociações em andamento, como eu vou mostrar no slide seguinte. Indo para o slide seguinte, a gente trouxe aqui 2 funis, né? A gente fez um funil para Alphaville e trouxe um funil para Faria Lima, né? O que são esses funis? É a quantidade de áreas que a gente prospectou ou está em negociação nos últimos meses. A gente teve mais de 81 processos não concluídos, conduzidos pela CBRE, que é o broker que faz a comercialização dos nossos prédios, e todos eles foram cancelados ou finalizados em função de uma preferência por uma outra região, por exemplo, a região da Chucre-Zaidan, que hoje tem uma oferta de ABL bastante relevante e, naturalmente, causa uma pressão baixista nos preços, então muita gente acaba preferindo ir para lá por conta de um preço, um custo-benefício mais adequado. A suspensão, o cancelamento do processo em função do modelo híbrido, que é um legado da pandemia, e, naturalmente, o prolongamento na análise da tomada de decisão em função de tudo que eu comentei. Quando a gente olha as negociações com média, alta ou em fase de assinatura de contrato, ou seja, média e alta probabilidade de conversão ou assinatura de contrato, a gente tem 10 mil metros em Alphaville e praticamente também 10 mil metros na Faria Lima, sendo certo que nos 2 casos, tanto em Alphaville como na Faria Lima, os 10 mil metros estão em média possibilidade de conversão, ainda não em alta probabilidade, e tampouco em fase de assinatura de contrato, que tem muito a ver com isso que eu comentei ao longo dos últimos minutos. Bom, antes de passar a palavra aqui para o... Aliás, tem mais um slide aqui que a gente vai mencionar alguns indicadores, mas só antes de entrar nesse slide, eu vi que a gente está com algumas perguntas aqui no chat. Eu já vou aproveitar o ensejo e, dado o contexto que a gente vem falando aí de locações, já vou responder algumas delas, tá? Bom, o Giorgio pergunta como a gente pretende atuar com a alavancagem, cuja carência de pagamento dos juros, o Giorgio tem razão, acaba em janeiro, bem como a alta vacância. Não seria prudente vender ativos e liquidar a alavancagem e iniciar o fundo novamente? Giorgio, sim. É uma alternativa de venda de ativos que a gente tem estudado bastante desde o mês de janeiro e temos, sim, algumas negociações ainda em estágio inicial, até porque com juros a 14%, 13,75%, a atividade de M&A, de compra e venda de ativos, ela fica mais lenta, mas sim, você tem toda a razão, e uma alternativa que a gente tem estudado com bastante afinco é a possibilidade de vender ativos para liquidar pelo menos um pedaço da alavancagem, tá? O Bruno fala da alta vacância, com uma alavancagem alta em relação ao patrimônio líquido e com 100% dos contratos em modalidade típica. Qual é a estratégia do fundo para melhorar os resultados e entregar novas locações, pensando nas diferenças das regiões? Bom, acho que primeiro, do ponto de vista de locação, estamos trabalhando noite e dia, 24/7, sendo bem agressivos nas negociações, nas propostas, nas conversas, fazendo o possível e impossível para converter as negociações em locações, mas, como eu falei, infelizmente, a nossa percepção é que o mundo está meio em ponto morto neste momento do ciclo monetário e, naturalmente, da proximidade com a eleição. Do ponto de vista estratégico profundo, tem a ver com o que eu respondi agora para o Giorgio, a gente está estudando com bastante afinco a possibilidade de vender ativos para liquidar um pedaço da alavancagem, e a gente gostaria de fazer isso ainda esse ano, tá? A gente está trabalhando para isso, inclusive.
O Peterson faz a pergunta, considerando um cenário de vacância de 5 a 0% e considerando um valor de alocação dentro do mercado, por si só daria para cobrir os compromissos da dívida? Sim. Se porventura, o que é um cenário hipotético e distante hoje, a gente conseguisse reduzir a vacância para um patamar próximo a 0%, a gente conseguiria sim honrar com o serviço da dívida e ainda assim melhorar a distribuição de dividendos do fundo. Tá? Tem uma pergunta, né, de uma pessoa que não se nomeou, mas quando ocorrer o início da amortização dos CRIs, existe a possibilidade que o fundo não gere resultado suficiente? A resposta é não. A gente tem sim resultado, mesmo com esse nível de vacância para pagar o serviço da dívida, mas sobraria muito pouco para distribuir. Tá? Então, a gente está sim trabalhando fortemente para vender ativos e liquidar pelo menos um bom pedaço dessa dívida, mas em hipótese nenhuma faltaria dinheiro para pagar a dívida. O André pergunta quando que começa o impacto caixa dos CRIs Tower e Evolution. É no mês de janeiro de 2023, André. Conforme a gente vai mostrar mais à frente e também consta na lâmina de resultados mensal. O Peterson faz mais duas perguntas. Qual dessa opção de estratégia estão mais no radar para ocupação das vacâncias? Negociação ligeiramente abaixo do preço de mercado ou captação de players com necessidade de alocação de áreas menores? As duas coisas. A gente não está podendo se dar ao luxo de escolher. A gente está sendo bastante agressivo em valores. Claro, a gente também não quer queimar os ativos. Outro dia a gente recebeu uma informação de que tinha um ativo AAA em Alphaville ofertando aluguel a R$ 35, que para a gente é um contrassenso, não faz nenhum sentido. A R$ 35 você não remunera nenhum galpão logístico, que é muito mais barato de se construir, dependendo da localização dele. É claro, estou falando um galpão dentro de São Paulo, como é o caso, né, dentro de Alphaville. 35 é o preço de um galpão, justo. Não, mas não é um preço de um prédio AAA, que tem um custo por metro quadrado de construção muito mais alto que um galpão. E, ao mesmo tempo, a gente também está avaliando a alocação de áreas menores, que naturalmente é um trabalho mais de formiguinha, mas que a gente se vê obrigado a fazer. A gente não está no momento que nos dá o luxo de tomar essa decisão. A gente está sendo bastante criativo aqui em qualquer negociação. O Samir pergunta, nos contratos dos aluguéis, qual a garantia locatícia exigida? Seguro-fiança é praticado? Sim. O mais comum é carta-fiança, mas em vários casos a gente pratica também seguro-fiança. São os dois tipos de garantia mais comuns do mercado imobiliário. Tá? O Flávio pergunta quais ativos a gente pensa em vender. A resposta é, no preço certo, a gente topa avaliar qualquer ativo do portfólio, no preço certo. A gente também não vai queimar ativo a qualquer preço, mas nesse momento a gente também não pode se dar o luxo de fechar os olhos para qualquer negociação, então a gente avalia, sim, a venda na prática, qualquer ativo do fundo no preço certo. José Francisco pergunta se há alguma negociação adiantada para a locação do prédio da Faria Lima. A resposta é não, José. A gente tinha uma negociação de 10 andares para uma multinacional do ramo de tecnologia. Infelizmente, essa negociação caiu, como eu comentei no primeiro slide. E a gente tem várias negociações em andamento, conforme eu mostrei no slide anterior, mas ainda num estágio embrionário, infelizmente. O André pergunta se o formato dos CRIs permite pagamento de principal ou amortização pelo próprio fluxo de aluguéis, eu teria que emitir e vender para pagar esse componente. André, aí é uma questão mais contábil, mas basicamente o serviço da dívida, que é a correção monetária mais os juros, eles são pagos pelo fluxo de aluguéis. E o principal, ele tem que ser pago pelo caixa, tá? Então, a parte de serviço da dívida, juros e correção monetária é sim paga pelos aluguéis, e a amortização de principal, a gente precisaria ou emitir as cotas ou fazer a venda de ativos para recompor o caixa, tá? Não se esqueçam que em qualquer cenário a gente tem uma relação muito próxima com o credor, o que nos permitiria renegociar em última instância, tá? Então, essa situação também está sobre a mesa, mas, obviamente, a gente prefere vender ativos para pré-pagar essa dívida ao invés de empurrar o problema com a barriga.
Vou responder a última pergunta do Vitor, e aí vou dar continuidade à apresentação. Eventuais novas perguntas eu respondo pelo próprio chat ao longo da apresentação, tá? Senão a gente não sai do lugar aqui. O Vitor pergunta se nos CRIs IPCA, despesa financeira com atualização monetária vem sendo reconhecido no resultado do fundo mês a mês, ou apenas começará a ser reconhecido no fim da carência. Vitor, ela é reconhecida no fundo mês a mês, mas no balanço, na contabilidade, na cota patrimonial, no contábil. Não tem efeito caixa, motivo pelo qual não entra na distribuição de dividendos, uma vez que a distribuição de dividendos dos fundos imobiliários, por regulamentação, ela é feita em base caixa, tá? Então, os juros da dívida, o serviço da dívida só vai passar a afetar o resultado quando do término da carência de juros dos CRIs, tá? Bom, respondi as perguntas, vou dar continuidade à apresentação, e se surgirem novas perguntas, eu acho que a gente conseguiu aqui, em 25 minutos, dar um apanhado bem macro do fundo, que eu acho que respondeu boa parte das dúvidas de todos. Vamos dar continuidade à apresentação, e conforme surjam outras dúvidas, eu respondo aqui pelo chat, tá? Indo para o slide seguinte, a gente traz alguns números do trimestre. A nossa ABL permaneceu igual, quase 77 mil metros quadrados de ABL. Uma vacância também ainda igual e bastante incômoda, igual a 46%, basicamente praticamente igual em Alphaville e Faria Lima, alguma coisa perto de 50%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e a inadimplência líquida igual a 0%, ou seja, todos os inquilinos estão pagando o aluguel em dia. Pode passar. Aqui uma rápida linha do tempo, a gente não teve novidades a não ser a conclusão da compra do Faria Lima Plaza, que eu já mencionei no primeiro slide, então acho que a gente pode passar. E eu vou passar a palavra para o Lucas Paraviso, que vai dar continuidade à apresentação, e nesse paralelo, em surgindo novas perguntas, eu respondo aqui pelo chat. Obrigado. Obrigado, Carrasco. Boa tarde a todos. Dando sequência, a gente traz o panorama do PIB. Então, a estimativa foi revisada positivamente. A gente saiu de 0,7% no trimestre anterior para uma previsão de 2% de crescimento em 2022. Então, a gente começa a ver aí a atividade econômica reagindo, ainda discreta, mas importante, mesmo diante de um cenário macro desafiador. Então, a gente vê que os economistas ainda estão bastante conservadores em relação à projeção de 2023, mas a gente tem já alguma sinalização de que esse crescimento de 0,4% ele pode até ser um pouco melhor, porque a depender, né, de como vai ser o fechamento desse ciclo de aperto monetário. E ainda dentro desse assunto, a gente vê, então, a Selic em 13,75%, a taxa básica de juros. É muito importante aqui para o nosso setor de atuação de lajes, de fato, que essa taxa comece a cair, para que a gente possa ter um maior incentivo de investimentos, expansão, e isso afetou bastante, como o Carrasco bem colocou. Então, a gente está de olho com uma expectativa aí de que a gente já tenha chegado no topo, tá? No próximo slide, a gente tem a produção industrial mensal. Essa pesquisa também é super relevante, a gente vê toda a evolução histórica dela. A gente teve uma rápida retomada ali depois do início da pandemia, mas depois, na sequência, com segunda, terceira onda, e também ainda agora, recentemente, uma guerra na Ucrânia, a gente viu que as empresas adiaram investimentos, seguraram um pouco, então isso prejudicou também o setor industrial, mas ainda assim um setor bastante resiliente, que conseguiu ainda fechar o segundo trimestre com uma pequena alta de 0,9% nesse indicador. Então, também aqui indiretamente a gente tem diversos locatários que utilizam as lajes para fazer a centralização administrativa, então setor industrial também, assim como o setor de serviços e comércio, ele é super relevante aqui para que a gente possa ter de fato uma retomada no setor de lajes. E falando do índice de confiança empresarial, também bastante correlacionado, ele está numa posição hoje neutra, se a gente for olhar para os próximos meses, possivelmente aí relacionado à questão de eleições, mas é importante que ele esteja pelo menos estabilizado. Isso aqui é um certo indicador antecedente no sentido de investimento ou não por parte dos empresários. Então, hoje a gente não está com uma cara, digamos, ainda de investimentos fortes, o que nos deixa ainda bastante ansiosos, né, e em alerta para os próximos meses,
mas, enfim, vamos acompanhar e ver se esse indicador ele melhora pelo menos aí daqui 3 meses. Por fim, falando ainda do cenário macro, a gente tem a inflação, também aqui, se por um lado corrige os contratos, a gente tem uma questão importante de renda dentro do fundo, por outro lado, ele prejudica bastante a performance das empresas, então, querendo ou não, a alta inflação, ela acaba gerando, de certa forma, um net negativo para esse segmento, e não só também demais segmentos dentro de fundos imobiliários, logístico, industrial, a gente sabe que eles sofrem bastante com a questão da inflação. Então, a gente tem ainda uma projeção elevada, tanto IGPM quanto IPCA em 2022, e só em 2023 a gente consegue já visualizar uma expectativa mais baixa, mas ainda assim ela sofreu uma pequena revisão, porque há aí alguma expectativa de desmembramento e ainda de uma consequência de demanda e também dos efeitos aí da política monetária. Então, só a partir de 2024, de fato, que a gente tem uma estabilização mais relevante a nível de inflação. Então, acompanhar também essa evolução. E, por fim, sobre o CAGED, aqui um indicador que segurou bastante o período de pandemia e também nesse pós, que é um pós meio lento, se for falar de lajes corporativas, porque acaba que essa atuação híbrida das empresas e até o home office acabou prolongando, de certa forma, as consequências da pandemia. Então, a gente destaca isso nos relatórios mensais, tem aqui também no relatório trimestral, mas é fato que a geração de empregos ela foi bastante resiliente e a renda ela contribuiu ainda para segurar o consumo. Então, aqui é um indicador super importante, sendo que no acumulado de 2022 até junho, né, foram geradas mais de 1 milhão de vagas, saldo positivo, o que é muito benéfico para a economia no geral e para a renda das famílias, obviamente. Seguindo, agora entrando no detalhe do fundo, a gente fez uma média de 0,42 centavos por cota de distribuição no segundo trimestre, já uma pequena redução. Então, reforçando alguns pontos, a gente, com a vacância prolongada, a gente vai tendo uma redução ao longo do tempo, então isso sofreu aqui no nível de distribuição, e aí, em relação a 12 meses, uma média de 0,51, mas é fato aqui que bastante do efeito tem ligação com a questão da vacância, onde a gente trabalha noite e dia aqui para tentar minimizar dentro desse cenário complexo, como bem explicado pelo Carrasco. E ainda falando do segundo semestre de 2022, a gente ainda tem o desafio da perda da renda garantida, né, do FL Plaza. Obviamente, a gente tem renda dos ativos locados, mas a gente, de fato, precisa continuar buscando novas locações. Em relação ao resultado do fundo, a variação histórica, a gente consegue ver bem o que aconteceu. O fundo nasceu em 2019, em dezembro, nasceu com 100% de ocupação, locatários que à época, inclusive, estavam com operações bem fortes, durante o período de diligência, tinham até algum interesse em expansão. A gente foi até março de 2020, quando realmente esse mercado, não só o mercado de lajes, mas todo o mercado financeiro e a economia no geral, a nível global, caiu bastante com a pandemia, com os efeitos de contenção do vírus e todo o nível de incerteza. A gente viu a cota mercado caindo gradativamente em cima dessa perspectiva negativa. A cota patrimonial, de certa forma, acompanhou, porque nos laudos anuais foi refletido essa maior dificuldade do setor, essa maior lentidão, os gastos mais prolongados com vacância. Então, tudo isso trouxe também a cota patrimonial para baixo. E a nível do IFIX, o IFIX ele melhorou, mas no histórico do fundo como um todo, menos 6%, enquanto o retorno total, que seria a variação do valor da cota em relação ao IPO, né, a variação a mercado mais os rendimentos, ficou ainda num retorno negativo de menos 33%, principalmente dessa depreciação, esse nível de incerteza embutido no preço ali pelo mercado secundário. No próximo slide, a gente traz alguns detalhes de indicadores operacionais. 98% do patrimônio do fundo alocado em imóveis, 100% dos contratos típicos. Em relação ao vencimento dos contratos,
A gente tem aqui 2022 com uma relevância justamente a questão da renda garantida do FL Plaza, mas no mês de agosto a gente vai ter a consolidação do FL como um ativo direto ao fundo, então esses indicadores excluíam o FL, porque ele ainda estava dentro do processo jurídico de fechamento. Então, a gente vai ter aí uma distribuição mais importante de ser visualizada no final de agosto, a gente publica no início de setembro o relatório. Revisional, a gente tem uma pressão baixista, né? Mas a gente vê que dentro desse segmento, o que mais a gente tinha para sofrer foi sofrido, que foi durante o período de pandemia, e a gente ainda teve uma, entre aspas, segunda onda, que foi a questão do IGPM também muito descolado. Então, quando a gente teve que negociar alguma coisa, o que a gente buscou foi aumentar as barreiras de saída. Isso refletiu com sucesso. A gente teve um caso, por exemplo, de uma entrega parcial da Cielo, onde a gente conseguiu, com as barreiras de saída, suavizar bastante o impacto no fundo. Então, são questões que a gente trabalha dentro ali de um cenário mais crítico. 69% da renda em GPM, 31% no IPCA, uma distribuição de correção mais concentrada no primeiro semestre, e um pouquinho ali entre outubro e dezembro. No próximo slide, a gente fala de mercado. Em relação ao volume de transação, a gente teve uma redução de 24% no secundário, então foi sim, o segmento no geral de fundos de laje teve esse efeito. A questão da Omicron atrapalhou bastante, porque adicionou um nível de incerteza que se esperava que não acontecesse mais, então isso atrasou bastante o primeiro semestre no geral. E esse segmento ainda segue com esse nível de incerteza. A gente vê outros fundos na indústria com bastante vacância, e é um segmento bastante lento aí em recuperação, muito diferente de outros segmentos como a gente tem apresentado em outros relatórios, como, por exemplo, malls, hotéis, que estão muito mais rápidos e muito mais diretos à atividade econômica. Aqui, de fato, a política monetária, por exemplo, impacta muito na decisão das empresas e tem deixado isso mais lento. Em relação ao valor da cota no secundário, fechou o segundo trimestre com R$ 50,29, então uma cota bastante descontada em relação ao patrimonial, cerca de 34% inferior, e aí a gente vai acompanhando essa evolução. Próximo slide. Base de cotistas, poucas alterações, 89% do patrimônio do fundo a mercado com pessoas físicas. Em relação a regiões, uma concentração maior no Sudeste. E, por fim, em relação à quantidade de cotistas, a gente teve um aumento nesse segundo trimestre de aproximadamente 13% na base de cotistas. Também é uma questão importante, a gente sempre buscou o maior nível de liquidez possível, e essa também é uma das metas. A gente viu que esse setor teve uma dificuldade grande nos últimos trimestres, e no final do segundo trimestre de 2022 começou a aumentar um pouco mais o volume. Em relação ao fundo, a gente tem 5 ativos performados, agora chegamos no sexto, porque o FL Plaza também em agosto finalizou a questão de obra e as formalidades, então a gente vai ter 6 ativos performados, 14 locatários, vacância física, que ainda desconsidera o FL Plaza, 46%. Em relação à distribuição, a gente tem uma concentração basicamente toda no estado de São Paulo, entre a capital e Barueri, na região de Alphaville. Aqui algumas características dos ativos, também sempre publicado na lâmina mensal. Acho que o Lucas travou. Eu estou voltando aqui para concluir. Esse aqui é o último slide. Basicamente, a gente traz algumas obrigações do fundo. Como eu já mencionei, são 3 CRIs, sendo que 2 deles têm a sua carência
aliás, 2 deles têm a sua carência finalizada agora no mês de janeiro. Salvo algum engano, esse é o último slide. Pode passar. É isso mesmo. Bom, tem 2 últimas dúvidas aqui no chat. Eu já vou aproveitar o ensejo para responder. A primeira é do Alexandre. O Alexandre comenta que, na verdade, é uma crítica, né? Ele comenta que o fundo afundou o cotista e que, enfim, o problema é sempre de terceiros que a gente acerta tudo. Em hipótese nenhuma, Alexandre. A gente não mencionou isso em momento nenhum. A gente entende que a gente foi ousado no momento de melhora do mercado para fazer uma alavancagem, mas o fato é que existiu uma pandemia em que a gente não conseguia prever nem a primeira onda e tampouco a segunda onda, né? A gente fez o IPO do fundo em dezembro de 2019, ou seja, há 3 meses do início da pandemia, que a gente não conseguia prever, infelizmente, e quando fizemos o follow-on, que foi quando a gente tomou a decisão de comprar mais 2 prédios e tomar uma alavancagem, a gente estava entre a primeira e a segunda onda e a gente tinha um nível de otimismo grande. A gente não imaginava uma segunda onda. Então, é claro que a pandemia atrapalhou muito, mas é claro também que serve de aprendizado para o time de gestão, no sentido de, eventualmente, ter sido menos agressivo do ponto de vista de alavancagem, né? Então, em hipótese nenhuma, a gente não reconhece também a nossa parcela de culpa, mas o fato é que a gente também precisa alocar uma parte do problema para a pandemia, que foi algo absolutamente inesperado e totalmente novo para qualquer ser humano, né, que nunca tinha passado por isso, pelo menos das últimas gerações. Eu, particularmente, nunca tinha passado. Então, a gente agradece a sua contribuição, a crítica, e, naturalmente, a gente procura sempre evoluir a partir dos aprendizados. O Rogildo faz uma pergunta, como nesse momento as despesas operacionais representam cerca de 20% das receitas, gostaria que o DRE elas fossem lançadas de forma mais analítica e não sintética. Acho que está mais credibilidade. Rogildo, obrigado pela dica. A gente está sempre tentando aprimorar as nossas lâminas, e, naturalmente, a gente vai avaliar também a sua sugestão, tá? Obrigado. O Ricardo escreveu um texto aqui. A alta vacância já se perpetua por mais de um ano. Por mais que entendemos que todos os esforços estão sendo feitos por time de gestão do fundo para diminuir a vacância, não estamos vendo resultados, apenas justificativas. A economia brasileira melhorou significativamente nos últimos meses, o desemprego diminuiu, houve deflação por 2 meses seguidos e com recordes jamais vistos. Não estou entendendo como ainda a justificativa é por conta do vírus, por conta da guerra, por conta da Ômicron, por conta do... Enfim. Os FIIs desempenhando acima dizem ao contrário. Por quê? Existe alguma outra solução no curto prazo? A resposta não, Ricardo. A gente tem trabalhado, talvez a gente esteja tendo azar nos prédios que possuímos. Enfim, a gente entende que trouxe justificativas aqui ao longo da apresentação e, naturalmente, as justificativas não servem como desculpa, a gente tem trabalhado e esperamos trazer notícias aí no curto prazo. Agora, eu discordo bastante aqui de algumas afirmações quando você diz que a pandemia já acabou, mas a pandemia deixou um legado muito importante, que é o modelo híbrido, o home office, né? Eu, particularmente, tenho feito muitas reuniões externas e muitas das empresas que eu visito seguem vazias. E, naturalmente, as empresas têm sido mais parcimoniosas na alocação de novas áreas, né? Então, a gente entende a sua preocupação é a nossa também, a gente entende a sua crítica, a gente reconhece e o que temos para fazer é trabalhar para alugar as áreas vagas. Então, obrigado pela contribuição e a gente vai levar em consideração aqui também. O Peterson faz mais uma pergunta, há a possibilidade de emissões para captação abaixo do valor patrimonial para quitar custos das dívidas? A resposta é, nesse momento, não, Peterson. A gente não imagina e não pretende fazer emissões abaixo do valor patrimonial. O Benhur pede para explicar a questão dos CRIs. Benhur, a gente, basicamente, por uma questão contábil e de legislação, enquanto os CRIs possuem carência, os juros desses CRIs eles afetam a contabilidade do fundo, a cota patrimonial, mas não afetam o caixa.
dado que a gente não está pagando ainda os juros. Então, a despeito da gente ter o accrual de juros mês a mês, eles não afetam a distribuição e somente passarão a afetar quando do término da carência. Tá? E, por fim, a última pergunta do Arildo. Consideram a venda de algum ativo dentro do valor patrimonial? A resposta é sim, Arildo. A gente, obviamente, busca analisar qualquer oferta de compra de ativos, que nesse momento da economia, em função dos juros altos, não tem tido muitas. A gente entende que a liquidez do mercado fica um pouco mais rasa, um pouco mais seca nesse momento, mas sim, a gente avalia a venda de ativos no preço certo na nossa concepção hoje, né? Como o valor patrimonial ele só é reajustado uma vez por ano, quando da elaboração de laudos, pode ser que na concepção da gestora os valores estejam defasados e motivo pelo qual qualquer nova oferta de compra é sim analisada pelo time de gestão. Bem, Uri, é isso mesmo. Há o reconhecimento de juros, mas não o pagamento, e, portanto, não afeta o rendimento base caixa neste momento. Tá? Bom, gente, obrigado pela participação. A gente respondeu todas as dúvidas. É claro que a situação está longe daquilo que a gente gostaria, isso não é uma desculpa. A gente tem trabalhado diariamente para resolver a situação, sem sombra de dúvidas, é o fundo que o time de gestão da XP tem dedicado mais tempo no dia a dia. É o fundo que a gente vê como mais crítico nessa altura do campeonato, mais problemático, e naturalmente nos resta arregaçar as mangas para resolver. A gente entende as críticas que foram colocadas aqui, elas são devidas, a gente entende que poderia ter feito talvez um trabalho melhor em alguns momentos, bem como a gente entende que não dava para prever a pandemia, né? Então, como qualquer papel de renda variável, a gente fica suscetível a movimentos macroeconômicos. Eu estou pegando aqui um exemplo do XP Properties, poderia estar falando da ação da Magazine Luiza ou da ação do Banco Inter, para pegar 3 exemplos quaisquer que não tem nenhuma correlação entre si, e todos eles foram afetados, sim, por conta da pandemia, porque sim, isso afetou a dinâmica macroeconômica à medida que trouxe uma série de impactos que culminaram com maior inflação, com uma demanda reprimida, com uma oferta muito em função da guerra da Ucrânia, que não está atendendo a demanda, que causa mais inflação, que causa aumento de juros e causa possível recessão no Brasil e no mundo. Então, acho que uma coisa puxa a outra. É impossível falar de juros altos sem falar de pandemia, como também é impossível falar de inflação alta sem falar de guerra na Ucrânia. Então, sim, infelizmente, todos os efeitos impactam o dia a dia das lajes corporativas e, infelizmente, o nosso fundo ele foi pego na veia. Enfim, obrigado pela participação, mais uma vez. Obrigado pelas perguntas. Quaisquer dúvidas adicionais, podem nos procurar pelo canal de RI, pelo e-mail ri@xpasset.com.br, e até o próximo trimestre. Abraço a todos.